Lição número 5. A passagem de Salomão trouxe um problema. Um deles, que é a lição de hoje, é a divisão do reino. Vocês veem aí, nesse mapinha que eu coloquei aí, embora diminuto, a gente tem uma noção de como era. Esse verdinho aí, pequenininho aí, é onde está tendo a confusão lá no Ramais. Aí era a Filístia, e hoje é faixa de gado. Era lá que existia um povo, sempre existiu um brigão. É de lá que saiu Urias, um brigão grande. Era um filisteu. O filisteu ficou sinônimo naquela época de um cregueiro. Parece que até hoje as coisas por lá ainda estão assim. Os Ramais criam um problema mesmo, invadiram lá Israel, matou um bocado de gente de Nobino e está dando o que está dando. Ao norte, uma partezinha verdinha aí, não, uma parte amarelinha, aí nesse canto, aí é o Líbano. É o Líbano. Aqui o que nos interessa, esse lilás embaixo aí, é a Jordânia. Na divisão dos dois reinos, essa linha divisória aí tem dentro dessa linha divisória um pouco abaixo, tem uma áreazinha que é a Cisjordânia, que na verdade se discute se seja mesmo um país, mas é um mundo que está lá dominado por Israel, dentro de Israel. São palestinos da vida. É esse azulzinho. Esse azulzinho. Então, dividiu o reino. Né? Bom, o texto áudio diz assim, está aí escrito, que eu extraí da minha versão. Eu peguei uma parte anterior, que é o versículo 11, e assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei, somente do povo que morava no território da tribo de Judá, no sul. Então o rei Roboão mandou que Adonião fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedrada. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Naquela época, desde aquela época até hoje, o reino, a época está escrito, não hoje, o reino do norte está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel, somente a tribo de Judá, fiel aos descendentes de Davi. Vocês veem que abaixo aí tem uma pontinha, isso aí é a península de Sião. Tem uma pontinha aqui, grandezinha, só tem um pedaço. É uma península que lá ao fundo, lá no sul, tem o Monte Sião. Essa península, ela pertence a Israel. Teve uma época que não pertenceu, depois retomada. Essa península. Bom, a lição fala da divisão do reino, o que possibilitou, o que se originou, o que decorreu dessa divisão. Nós tínhamos aqui um pequeno exemplo, e vocês viram na lição anterior como isso se deu e a confusão que criou por conta da divisão. Bom, primeiro, como introdução, o que é que a gente pode pensar acerca de divisão? Há quem afirme que a divisão pode ocorrer
bater, até mesmo em uma única pessoa. Todos nós já ouvimos falar, eu estou dividida quanto a isso. Toda vez que ainda que seja uma só pessoa se divide em considerações, a coisa não costuma ser muito boa. Não é isso? Eu estou dividido entre isso e aquilo. Meu irmão, vá orar ao Senhor e vá definir isso, porque a divisão gera dúvida e gera conflitos interiores. Ora, que dirá um povo, né? Que dirá um povo. Sem abrir debate sobre nenhuma questão, hoje nós estamos vendo internacionalmente e nacionalmente e religiosamente algumas questões que no final a gente vai ter que parar para pensar sobre isso. Que são as divisões. Foi só lá que teve divisão? Não. O homem sempre trabalhou com essa ideia de divisão. Por que isso? Uma série de circunstâncias que, por incrível que pareça, mesmo nós, povo de Deus, e meu irmão, mesmo nós, povo de Deus, somos como eles foram acometidos até hoje. Até hoje nós nos dividimos, não é verdade? E mais, desde lá até hoje, por que é divisão lá? Por que aconteceu a divisão? Ânsia de poder, egoísmo, vaidade. E o ser humano já se libertou disso. Eu estava ainda cedo conversando com o professor aqui, dizendo o seguinte, que eu quando me converti, eu tinha um comportamento, dito bom comportamento. Os espanhóis diriam, pelo orgulho. Porque eu vivia socialmente, mas vinha da praia à tardinha, depois de várias cervejas. Ninguém me viu bêbado, embriagado. Mas eu me vi. Minha mulher também. E quando chegava comigo, nunca tive coragem para ir com meus filhos a uma pizzaria domingo à noite. E mais, era deseducado, embora eu não percebesse como mulher, deseducado com meus filhos. Então, tudo isso, então, todo esse cenário de pessoas, eu estava dizendo, alguns deles eu me libertei com facilidade, outros com dificuldade, e outros até hoje precisam de orações minhas e de vocês, para que eu bebere. Isso é porque eu sou pior, tampouco melhor do que vocês, tampouco melhor, não é? Eu já me digo, olha meus irmãos, em vários lugares que nós vamos, a escola bíblica, por exemplo, por participar da escola bíblica da professora Rúbia, eu já me aproximei. E não é aquela coisa que é de ficar com menino. Não. Naturalmente, eu aproximei de pessoas que eu via de longe. Porque eu fui ao acampamento uma vez e compartilhei uma talhada de jaca com a irmã ali, quando a gente já se identificou, comedora de jaca, papa jaca, amigos na jaca, não é na cerveja, na jaca. Então, pode ser da escola bíblica, meus irmãos, se por um lado tem a divisão, por outro, nós temos também a união de todos nós, sob vários aspectos. Pois bem, então, como introdução, aquela divisão lá, os motivos, o desenvolvimento e o efeito da divisão está presente em nós.
Por isso que a Bíblia é um manancial de orientação. Eu sempre, não sou eu quem cunhou essa ideia, mas concordo plenamente. E não há quem não possa concordar que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus para nos orientar em quê? Em crescimento. Eu vou citar um exemplo aqui, meu irmão. Vamos lá. Que saudade de conviver com. Obrigada. A peça. Eu vou citar um exemplo aqui. Todo mundo aqui já ouviram alguém ler, já leram, já ouviram alguém comentar, por exemplo, numa passagem do casamento que houve lá em Caná, as bodas de Caná, famosíssimas, e lá faltando vinho, todos nós já lemos, ouvimos alguém ler e ouvimos alguém comentar de que o mestre de cerimônias disse, vocês deixam essa frase que em teologia chama-se perícope, essa perícope me chama a atenção fortemente. Nada da Bíblia é inócuo, basta pensar sobre o que ela está dizendo. Diz assim, vocês deixaram para o final o costume, não diz o certo, o costume é servir o pior vinho no final. O que é que eles limam em entendimento nefasto essa passagem? É que tinha álcool. Todo mundo já ouviu isso, os debates. Então vinho tinha álcool mesmo, Jesus vivia álcool. Primeiro, eu não vou entrar nesse debate, porque na Bíblia não é. Segundo, no que é, minha irmã, que lhe edifica saber se tinha álcool ou não? E não tem nada. Absolutamente nada. Só serve, aliás, serve para nos criar conjecturas nefastas para a nossa vida. Então eu posso beber vinho ou posso tolerar quem bebe. Não faz Eu pego diferença se como não metáfora. sinalizar. Exatamente, eu pego como metáfora para outras práticas de nossa vida. Por exemplo, e eu vou dar um exemplo seguinte. Paulo e Ana, com o passar do tempo, na vida conjugal deles, tem que servir, e creio que servem, o melhor vinho um ao outro. Eu nunca vi recém-casado rir do outro, rir com o outro. Rir do outro é irritar com o seu sorriso o outro, não é? Eu nunca vi um recém-casado, eu tinha, com uma camisola que nem para pano de chão serve, e uma cueca que parece renda cearense. Não tem recém-casado, na lua de mel, não tem, mas no final sim. Eu nunca vi um empregado novo, era empresário, sabe disso, um novo empregado, leva essa caixa lá dentro, não, eu vou sair com o mundo, eu vou voltar, eu levo. Não, o novo empregado pega logo. O antigo serve novo. Com o passar do tempo, ninguém está dizendo que está certo, muito menos a Bíblia. O costume é servir o pior vinho. Quem é que cria problema nas igrejas? Crentes velhos ou pastor velho? Uma vez um pastor amigo meu, eu vou dizer o nome que não se incomoda, pastor Hermílio, tinha um mês, um pouco tinha chegado lá na Alvorada, na igreja da Alvorada, em Itapuã. E encontrei com ele e disse assim, ô pastor, como é que estão lá as coisas? Eu tenho que dizer, eu tenho que ir cuidar agora, tem uma cidade, uma igreja, um soldado, um grupo de direção da... Aí eu saí com essa pérola, ele acha que é certo. Quando o senhor se acostumar com a igreja, agora o senhor vai ter que ter cuidado com o senhor mesmo. O senhor vai ser o seu problema. Porque nós somos tendentes a servir, com o passar do tempo, o pior vinho. Eu nunca vi um casal arrotar na frente do outro, sendo recém-casado. Tem antigos por aí agora, mesmo nós, claro, que chegam a arrotar por baixo.
que é mais terrível. E assim vai, não é? Servindo o pior vinho. Servindo o pior vinho. Então, esse exemplo vai para nós. De lá para cá da divisão, nós temos divisão internas conosco mesmo. Há um cancioneiro popular que diz, sabe o quê? Eu acho aquilo extraordinário. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Tem gente boa que faz maldade, gente. E da bondade de pessoa ruim, que faz uma bondade querendo um desdobramento ruim. Tem um cancioneiro que diz, Deus me proteja de mim, porque eu posso ser problema para mim mesmo e costumo ser, me dividindo em questões. Meus irmãos, o inimigo não vem com tridente, com chifre, tridente incandescente, não. Ele vem com essas divisões internas do nosso Deus. Olha, pasme, isso aí se dá pelos motivos mais banais. Do tipo, de vez em quando eu ouço falar assim, comigo, agora mais com o Valdir. Ô Valdir, eu não achava que você era assim não. Mas que conhece, que gosta dela, eventualmente gosta dela, não achava que você era assim. Ou seja, ruminava sem saber quem era, algum entendimento errado. E a gente é assim. Ah, não sabia que você era assim não. Quando eu entrei na igreja, tinha um que dizia, você não sei o que aqui você não é juiz, não. Ele me provocava. O fato de eu sair de uma pobreza de menino briguento e chegar a juiz, esse fato de eu ter chegado a juiz, servia e ainda serve em alguns lugares, pasmem, inclusive entre irmãos, como um instrumento de rejeição. Que coisa estranha, né? Uns não, uns vêm exageradamente, ou vinham me bajulando, que é também terrível, e outros não. O que é que eu quero dizer com isso? Não são os fatos. Eu não quero falar sobre fatos. Estou falando sobre nós. Lá tem divisão, aqui tem divisão. Na nossa. Tem. E teve uma terrível recentemente que gente foi embora, e gente não sei o quê, que até hoje, gente, eu tenho uma pessoa da minha enorme estima que não ficou na igreja, e se arvorou um dia em encontrar no supermercado e fala mal da minha igreja. Eu disse, minha irmã, você está falando mal de mim. Tudo que você está dizendo aí é de mim. Não, você não, eu me sinto parte integral. Entendeu como é? E o que é mais grave do que isso? A gente às vezes pensa assim também, ou se comporta assim também, com divisões. Então, a divisão do reino, nós temos Roboão, Jeroboão dentro de nós, em nós mesmos e no nosso mundo. Ah, está microfone. Gente, é a coisa tão grave que quando alçado qualquer posição na igreja, costumamos nos transformar. Basta cantar, por exemplo. Eu não canto por isso, até que canto. Brincadeira. Se eu cantar, vocês vão fazer. Então, é assim, todos nós. Isso aqui deve servir para nós. Aliás, a Bíblia serve para nós. Já notaram que a gente costuma dizer assim, fulano deveria ouvir isso. Se fosse para fulano ouvir isso, ele não estava ouvindo. Quando falamos de idolatria, nós só lembramos da igreja católica. Porque eles têm explicitamente uma idolatria de... Nós temos idolatria de outras coisas. Eu vejo no encontro de casais alguém dizer assim,
sou da Igreja Batista Teosópolis. Meu Deus, o que é Se isso? fosse melhor do que as outras igrejas. É porque está promovendo. Aí eu fui em outra igreja, eu sou da igreja, eu morava numa igreja que ama. As outras não amam. Você entendeu como é os motes? Bezerra. Ele não fez quando casar, não. Pode parar. É, mas ele vai fazer. É um bode. Não tem bode preto igual a maçonaria, não. Pode ir que não tem, não. Então, tudo isso, desenvolvimento, um reino dividido. Vocês viram o que aconteceu? Foi lá conversar com o outro, mataram as pessoas. Sobre morte aqui, há uma. Vocês já ouviram falar? Existe uma frase que as pessoas às vezes dizem. Já ouviram falar isso, né? A família Nietzsche, bem desde antes. Em alemão, é isso aqui. Eu tive que comprar os livros de Nietzsche, onde ele fala isso. Em alemão, Deus está mortificado. E a passagem é um lobo, que eles chamavam de lobo, os ateus chamavam um crente de lobo, que ele dizia: eu estou procurando Deus porque nós o matamos. Aqui é, nós o mortificamos. Gente, toda vez que nós criamos divisões, nós mortificamos Deus. Eu tenho um livro intitulado de um grande teólogo protestante, Martin Buber. Ele fala sobre a eclipse de Deus. Toda vez que nós desobedecemos, que nós nos comportamos como as igrejas nos comportamos, nós eclipsamos Deus em nossas vidas. Nós nos afastamos dele. Nós mortificamos. Deus naquele momento está morto em nós. Não é no sentido ontológico dele morrer, porque o eterno não morre. E Nietzsche sabia disso. O irmão quer paralisar a ação de Deus. Paralisar, exatamente. Nietzsche era neto de 2 pastores, até de Mateus, filho de um pastor. Foi criado, chamado de pequeno pastor. Ele é um exemplo em muitas coisas, mas nessa coisa ele percebeu que mesmo na vida religiosa que ele teve e tinha, Deus ficava mortificado com algumas ações. Olha lá. Então, precisamos entender essas coisas. Ora, então desenvolve um reino dividido. Aquele reino dividido, nós sabemos, enfraqueceu o povo de Deus. Foi a partir daí que tudo começou. Ora, nós, quando nos dividimos em nós mesmos, nós enfraquecemos a fé. Quando nós nos dividimos como raça, também nos enfraquecemos. Como igreja também, como povo de Deus também. Eu me lembro que eu fui designado pela professora Janete, certa feita, para dirigir uma classe
um eminente professor de escola bíblica, que ele não queria mais. Pronto. Mas ele continuou professor. Quando chegando, tinha uma figura notável, que ele não vinha nada. Ele só fazia duas coisas na nossa igreja: dava o dízimo, não se tinha culto, não se tinha nada, e vinha a escola só. Ele desenvolveu, e o que é mais grave, ele desenvolveu a ideia, ele plantou o entendimento, e ele assimilou, e a teologia que fala isso, a teólogos que falam isso, de que Deus, a teologia chama de adocionismo, doutrina do adocionismo. O que é isso? Ele diz que quando Jesus foi batizado, que até ali ele era um homem comum, e quando ele foi batizado e desceu a pomba, desceu o Espírito Santo de Deus, simbolizado numa pomba, e veio uma voz e disse: este é o meu filho amado. A partir dali ele foi adotado e passou a ser Deus, filho. E quando eu cheguei no primeiro dia, eu me assustei, porque eu tinha um irmão que já tinha sido e o professor, o ex-professor. Aí eu disse: olha, isso aí não é uma heresia, e não faz sentido por dois motivos. Um propriamente bíblico. Eu disse: lá na transfiguração, Deus também disse aos dois discípulos, este é o meu filho. Mandei que ele, na época eu tinha e-mail. Fui lá no batismo, não fui aqui. Já começou um pouco. Aí eu disse: você conhecia meu filho Rafael, mas não sabia que ele era meu filho. Quando eu disse a você: este é meu filho Rafael, só aí eu passou a ser meu filho. Ele disse: você está confundindo o ser com o dar a saber. Quando eu dou a saber a alguém que Carol é minha filha, ele não sabia. Então não é dali que ela passa a ser minha filha, é dali que ele passa a saber que é minha filha. É o contrário. Olha isso. Resumindo, esse plantador de adocionismo ficou a mulher e nunca mais apareceu. A tristeza do Graças a mais. Deus, porque também ele vinha só para ficar na sala de um e de outro. Então, vocês vejam como é complicado isso. Ora, reino dividido. A divisão se dá não somente por questões políticas. Aliás, a Igreja do Senhor no Brasil tem se dividido por questão política. Nós não vamos discutir aqui, porque senão a gente vai dividir mais ainda. Eu não estou aqui a dizer que está certo e que está errado. Só acho que está dividindo. Está dividido, está errado. Se está dividindo, está errado. Né? Seja de que lado for, não vou dizer que está certo, nem quero. Eu não sei se talvez seja a mesma pessoa que a gente está falando, né? Mas aqui tinha um que de vez em quando visitava a gente, assim, de caju em caju. E uma vez ele não aguentou, quando foi no final, quando não saiu, ele me provocou. Por que é que nesse tema você não tocou nisso aqui? Aí eu disse: você já me tentou experimentar isso em outro momento, mas você não foi avante. Agora você decidiu me cutucar com uma lança espetada. Então eu vou lhe responder. O Evangelho é isso aqui. Há coisas que realmente Deus não nos revelou completamente, porque não é essencial para a nossa vida. Eu tenho minhas teorias? Não. Você tem as suas, tem as dele. Então vamos nos centrar naquilo que é essencial para a nossa vida e que não nos divide. Se não for para edificar, não é essencial. E que não nos divide. Vamos caminhar. Ele não gostou, não gostou mais. Claro. Olha, eu chamo a estes, que estes podem ser eu, inclusive, em determinado momento, eu chamo de esgrimista da palavra. Sabe o que é esgrima, né? Aquele espadachim que diz touché, dá um golpe. Ele faz touché, dá um golpe na Bíblia. São esgrimistas da palavra. Qualquer comunicação, ela é compreendida de três formas, que a gente chama de
hermenêutico ou interpretação. Hermenêutico. Legal. Filosófico. Jurídica e bíblica. Você interpretar algo filosoficamente, você não é assertivo. O que é que eu quero dizer com esse palavrão? Você não resolve. Filosofia interpreta lhe dando a pensar, te leva a pensar. Por isso que o grande divisor de águas da filosofia é Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada. Sócrates perguntava. A maiêutica socrática, depois de usar Platão, ele está indagando, sim, por que você está pensativo? Ele diz, por isso. Mas por que por isso? Há exaustão, há de infinito. A filosofia é algo tal que sem a qual o mundo continuará tal e qual, porque ela não é assertiva, ela não resolve nada, ela não é resolutiva, não é pretensão dela. A filosofia é algo cuja pretensão é nos levar a pensar. Por que o pastor disse isso? E vai pensando. Porque se a gente não pensar, a gente acaba, como alguns acham, que uma vaca é divina. Tem povo que bate, tem gente que acha isso. Ou então, que o meu carro, embora eu não ache, mas me comporto como se meu carro fosse Deus. Ou eu me comporto como se o meu cônjuge fosse Deus. Ou se a minha escola bíblica fosse Deus. Ou se a minha igreja fosse Deus. Seja o que for, se eu não pensar, eu vou colocar algo no lugar de Deus. Vaca foi de lá para cá. Chega no nosso quintal. Ora, essa, a jurídica, chamando com palavrório jurídico, hermenêutica subsuntiva. O que é isso? É a letra da lei a depender do fato. Vou citar um exemplo. Tem uma lei lá que diz assim: é proibida a entrada de cães no shopping. Aí o juiz, interpretando de forma subsuntiva, ele vai dizer, exceto o cão-guia do cego, e autoriza o cão-guia. Mas o cão-guia do cego não é um cão? Mas a lei não diz isso não. A lei não diz o que o texto diz. A lei diz o que o juiz diz que o texto diz. Por isso o juiz tem que ter um preparo. O juiz pode dizer, fica proibido a entrada de cães no shopping, exceto o cãozinho utilizado por alguém no tratamento depressivo, e manda entrar. Mas só proíbe cães. O juiz diz não, também proíbe jumentos, dromedários, jacarés, hipopótamos. Aí o juiz diz, mas doutor, a lei só proíbe cães, eu quero entrar com o meu jumento de estimação. Não, a lei não diz isso. A lei diz o que eu digo que ela diz. Entendendo o que é? Por isso o juiz fica na berlinda, todo mundo, sendo Paulo, inclusive desse que nos fala, ainda aposentado. Então é substituir, entendeu como é diferente? E essa aqui é uma interpretação revelada. Como é que você vai entender a Bíblia? Quanto mais você se aproxima de Deus, ele se revela. Ora, o incrédulo vai interpretar por aqui ou por aqui, porque ele não tem Deus para orientá-lo. Essa é a diferença. E nós crentes, aqui há uma multiplicidade de níveis de proximidade com Deus. Possivelmente eu do nível menor. Mas aí, cada um aqui pode inclusive dar uma interpretação segundo suas experiências, segundo sua experienciação de Deus. Deus fala em vários níveis, conforme o nível de experienciação. Aqui o grande problema
é falsear uma experienciação e dizer, não foi o Senhor quem quis. Como tem alguns apóstolos por aí. Deus disse isso, Deus não disse coisa nenhuma. Há sinais de que Deus não disse. Uma vez um pastor, Valdir deu carona a um pastor, um sobrinho dela com um pastor para rodoviária que ele tinha que pegar o ônibus. Aí ela voltou, Valdir, né? Valdir disse, Luiz, o pastor chegou lá e disse, olha, o senhor acabou de me trazer uma palavra. Você vai ser uma grande fazendeira. Aí eu disse, vai ser livre fazendeira. Aí eu disse, você disse o quê? Ele disse, ô glória. Eu não disse, esse pastor estava fazendo gracinha com você. Você pode até vir a ser, mas Deus não disse isso. Primeiro, Deus privilegiar o perecível, já fica na dúvida. Deus privilegiou o perecível. O que é o perecível? Tudo que há, tudo que foi criado não é o perecível. Alguém vai levar para o céu. Eu nunca vi ninguém orando, ô Senhor, ô pessoal, pedindo oração, agradecendo oração, por crescimento espiritual. A gente vai no perecível. E aí, por Deus ter dobrado a nossa vontade, algumas igrejas desenvolveram duas linhas dentro dessa área. Uma linha da cura, Valdemiro Santiago faz isso. Muito bem. Muito bem? Na pertinência da impertinência dele. E o outro, a universal, é de libertação e dinheiro também. Prosperidade. Prosperidade. Gente, tem gente que prospera, dissipa, gradativamente vai dissipando o seu crescimento espiritual. Isso não tem dentro da história. Como é verdade? Nós compramos uma apartamento lá na praia. Estamos nesse dilema. Que a tendência é que ele ir para lá passar os finais de semana. E a nossa igreja? Bom, bem em frente, tem tanque de Bethesda. Eu digo, olha, aqui, embora a gente não seja pentecostal, no mínimo tem que ir lá e o fogo vai começar. A Carol vai ter que mudar a página musical dela. Não, brincadeira à parte, nós temos que resolver isso. Porque como é que é uma bênção? Como é que nós oramos lá? No dia que recebemos um coquetel de recebimento, como é que oramos agradecendo a Deus? E aquela bênção vai ser instrumento de afastamento de Deus. Então, isso é uma hermenêutica bíblica enviesada. Pasmem, todos nós usamos essas questões para promover em nós mesmos divisões, como ocorreu com o rei de Israel. Divisão dentro de nós. Não é fácil. Quem sei que é fácil, mas Deus já se viu. Aí vem, exemplo ruim, afeta, é outro item. Eu estava conversando com uma irmã aqui, para ensinar os filhos que temos de bom dá trabalho. Alguns o trabalho é maior, outros o trabalho é menor. O que a gente tem de ruim não se ensinar. A herança vem e afeta. Aqui fala, o livro fala em afeta uma geração, afeta várias gerações para frente. Exemplo ruim, vai indo. Eu sempre quando falo disso de exemplo ruim, era dona da Veracel, aquela empresa grandona. Aí, cidadão, viu, minha irmã? Eu nunca vi, mesmo em famílias descrentes, alguém dizer para uma filha que ficou mocinha, namorada, tem 3, só que no prédio tem 3, já ouviram? Dentro da filha? Mas do filho diz. Mas do filho, minha irmã, diz. Inclusive, uma vez aqui na igreja, uma pessoa importante da igreja
virou ali no praça de alimentação com o filho adolescente, pré-adolescente. Diga tio Luiz aí, quantas namoradas você tem? Aí o filho disse, 3. Sim, mas e as outras do Galileu, você esqueceu? E lá tem mais 2. Ou seja, ainda que não diga isso, nós toleramos, minha irmã, que o filho do sexo, isso é uma herança do mal que vem de outras gerações, de um machismo que o homem deve ter, quanto mais mulheres, mais homem ele é, e as filhas, se terminar um namoro, tão cedo não deve arrumar outro namorado porque fica feio. A filha chegar para um namoro para arrumar logo outro. É claro que muito se mudou, mas ainda é assim. Então afeta. Tolice, diga. Então, nesse caso, está vindo para a igreja para poder ensinar algo que não é realidade, porque Deus está dizendo todo o processo de caráter, um caráter segundo Jesus, um caráter segundo o homem que o Senhor prepara para uma mulher. Como é que você vai preparar um homem desse para seu esposo? Olha, uma vez, eu digo uma coisa a vocês. Uma vez, meu filho Rafael namorava com uma moça. O Valdice era apaixonado por ela, adora que ela pediu a Deus. Não era crente, mas uma moça com comportamento já de crente. Nós viajamos para a Serra Gaúcha. Foi uma empolgada, tal qual, por linguagem grosseira, tal qualmente periguete quanto a filha que levou. Se despediu na entrada do ônibus, o marido ficou aqui. A mãe dela e a filha, e Rafael se interessou pela filha. Chegou em Curitiba, no hotel. Eu custei a dormir com o choro de Valdice, varando a madrugada, chorando, orando. E Rafael, afim, que era uma moça chamativa e tal. Então, vocês veem como funcionam as coisas. Mas, muito obrigado. Já tem um ponto para a avaliação final. Eu barganho. Então, Valdir chorou. Na próxima parada em Beto Carreiro, Rafael, quando a gente ia voltando, Rafael viu a moça se agarrando com o guia. Rafael, veja, minha mãe não serve não. Aí Valdir disse, assim o senhor faz, tira logo de campo e resolve o problema. Então é orar, meu irmão. É orar, diga. Irmão, eu penso assim, essa moça e a mãe não, porque não conhece o Senhor. Mas eu creio assim, que esse homem que deu esse mau exemplo em relação ao filho, falando essas bobagens, nossa oração tem que ser essa, que ele está no lugar certo, que é aqui na casa de Deus. Que não é possível, deve ter um tempo, né, irmão, que aconteceu isso. Que tem muitas pessoas assim como ele aqui, mas aqui é o lugar certo, porque ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis enfermos. Esse homem está doente ainda, né? Ele tem que ser curado. Então a nossa oração é essa, mas a gente se entristece, a gente acha que todo mundo aqui está com o coração cheio de paz, de amor, de comunhão com Deus. Tudo na realidade não é, né, irmão? Agora, só tem um detalhe, ele e a família não estão mais na igreja, se afastaram. É isso aí que eu estou dizendo, está vendo o joio e o trigo, né? Assim. Ele veio, não se consertou e foi. Veio naquilo que ela disse: venha todos as cansados. Não se sentiu cansado. Ao contrário, ele só estava mal. Por último, conclusões. Aqui, nas conclusões que eu coloquei, sim, peraí, um momento. Tolice é o passo para a arrogância. O autor que diz isso, na revistinha, eu poderia achar que a arrogância é um passo para a tolice também. Porque a falta de virtude, seja secular, mais ainda cristã, ela contagia outras questões do mesmo naipe.
cuspindo na carne ao lado. Outros é a prodigalidade. Não aguenta ouvir falar em Black Friday, bota no cartão e fica um ano pedindo oração a Deus, porque não pode comprar nenhum picolé. E por aí vai. E por aí vai. Vários. Aqui, eu ia citar um exemplo da irmã Eutima, mas ela não, porque ela não tem essas questões. Mas vamos imaginar por hipótese que ela tivesse algum problema. Pode não ser o que eu tenho. Eu posso me libertar de um problema que ela pode ter e ela tem que se libertar de outros que eu tenho. Então nós convivemos com pessoas distintas. O que é que isso resolve? Arrogância. Porque em relação àquilo em que eu me libertei ou acho que me libertei. Tem gente que é arrogante. Não, aí com tom de voz já diz. Não, comigo, o que eu compro eu pago. Ele fala assim. O tom de voz já é de arrogância. Tem gente, pai, que é arrogante porque é salvo. Há uma incompatibilidade. Jesus, quando falou do samaritano, falou de religiosos arrogantes que passaram ao lado do homem fragilizado, machucado. A arrogância é uma coisa terrível. Isso é tão sutil que a gente nem se dá conta que está sendo. Não se dá conta. A tolice já é uma circunstância de alguém que não se dá a pensar sobre as coisas. Tolice é a falta de silo. Um dia desse eu disse a um amigo, ele disse, olha, acho que está ali faltando silo. Tem que entender que era o colégio silo. Então eu tinha razão. Eu tinha razão, e inclusive era mais grave do que eu pensava. Eram dois problemas, lá com o siso. Não, eu não cheguei a tanto ao que ele de fato era. Conclusões. Vejam bem, aqui eu trouxe algumas conclusões, tomara que não se choque com algumas questões. Primeiro, divisões atuais na igreja. Nós temos 3 tipos de divisões. Doutrinária. Nós temos igrejas, que nós chamamos até de denominações, o povo de Deus subdividido em doutrina. Isso cria uma arrogância recíproca. Por que nós somos divididos? Bem, é um problema. Doutrinas. Nós temos, por exemplo, doutrina de que para a gente não é doutrina, é um costume. Mas para eles é doutrina guardar o sábado. Quem não guardar o sábado vai ser escrito de Jesus. O outro, presbiterianos, diz que nós já fomos eleitos. Daqui para os presbiterianos já tem os salvos e os condenados. Com isso, ele esvazia 2 questões. Na vida natural, esvazia o evangelismo. Por que eu tenho que evangelizá-la se ela já estaria salva ou perdida peremptoriamente? Esvazia. Eu não preciso evangelizar ninguém. Todo mundo que nasce ou é salvo ou não é. Isso no mundo secundário, no sentido natural. E no sentido espiritual, esvazia o sacrifício de Jesus. Jesus morreu para nada. Morreu para salvo. Se foi para culpado, há uma contradição interna. Se ele já está, ao nascer, condenado, não seria Jesus. Seria uma condenação provisória. Então esvazia. Por que isto? Porque eles assimilam uma teoria chamada de
predestinação? É a predestinação. Eles chamam de eleição. Predestinação. Calvino. Eles são calvinistas. Nós somos arminianos. O que Arminio diz? Por isso que somos arminianos. Que Deus, na criação, é monergista. O que é isso? Ele faz e pronto. Tanto que nos deixou até na criação por último. E dizem que a mulher é a última dos últimos. Para não se meter, não meter o dedo. Isso é pilhéria, para não meter o dedo. Deus é monergista. Na criação, na salvação, Deus é sinergista. Ou seja, Deus oportuniza a irmã Veracel a crer. Ele apresenta o plano salvífico. Se credes, eis que bato a porta. Se abrires, abre com a fé. Então ele tem a graça pela fé. Como é seu nome? Nicole. Aí, se Nicole crê, isso se chama sinergismo. Os adventistas acham que aí é dissipar o poder de Deus. Não. Quem tem poder pode conceder. Eu tenho um poder na minha casa, pelo não múltiplo. Se eu disser, olha, vai ficar morando um mês lá em casa, eu perco o poder? Não, eu concedi. É uma coisa tão elementar, chega a incomodar. Então, na verdade, Jesus, na maioria, quase todos os seus milagres, ele foi sinergista. Ele poderia, com Fiat, não carro, com Fiat, aparecer pães e peixes para alimentar todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele disse: o que é que vocês têm aí? E aí o homem trouxe os poucos pães e os poucos peixes que ele multiplicou. Ele poderia fazer sem aquilo. Ele está nos convocando sinergicamente a que a gente também participe. Ora, tem gente que não quer trazer os peixinhos. Entende dessa metáfora? Ah, não, vou orar e Deus vai fazer o milagre, vou passar no concurso. Não preciso nem estudar. Não estudar é o peixinho. Eu vou orar e ele vai me curar. Eu vou nem tomar remédio. Eu fico o remédio são os peixinhos. Não é isso? Eu quero comprar isso. Nem vou guardar dinheiro. O Senhor vai botar na minha conta. Eu fico, guarde dinheiro. Guarda dinheiro nesse caso para comprar algo. São os peixinhos. Isso aqui o Senhor trabalha em nossas vidas de duas formas. Nos atos de criação. E alguns que trabalham melhor a criação, de recriação, ele fez a nossa irmã como ela é, ele fez. Ele não perguntou ao pai e à mãe como é que queria, não. Ele fez. Agora, a irmã vai sinergicamente seguindo sua vida, dissipando o mal da vida e inserindo o bem. Isso é sinergia. Salvação, minha irmã, é sinergia. Não é monergismo. Por último, foi mais o que eu disse aqui? Sim. Sobre liturgias, nós temos dois grandes grupos litúrgicos. Os pentecostais e os, vamos chamar de tradicionais, né? O primeiro é videira, e os outros? Santo. Pronto. Quem é melhor? Nenhum. Tampouco pior. Deus nos fez uns com mais, eu vou chamar assim, com mais vocação para a razão. Esses são desconfiados.
outros com uma vocação maior a experienciar Deus. Eu conheci uma irmã da igreja, não especule quem é não, por favor. Encontrar várias vai ser difícil. Quando ela te chamar para agradecer o alimento, agradecer o alimento. O Senhor, esse alimento, não, ela chama esse alimento. Tem que ter postalizada até na hora de agradecer pelo alimento. Então, são pessoas. A quem interessa pouco, na filosofia, tem duas grandes figuras que iniciaram esse debate. Um deles se chamava Heráclito. Heráclito trabalhava a experiência das coisas, por isso que ele disse que tudo muda. Essa mesa daqui a 1000 anos não estará mais assim. Daqui a alguns anos ela nem está tão azul, tão viva assim. A Dervan não nasceu assim. Nasceu que é mais bonito, mas não nasceu assim. Heráclito trabalha com a ideia de experiência. A experiência nos mostra duas coisas: a multiplicidade, portanto, diferenças, e a instabilidade. O outro, Parmênides, trabalha com a unicidade e a estabilidade. Ele trabalha com o conceito. Os conceitos unificam e estabilizam. Como diz, um homem conceitualmente falando, um homem desde que se conceitua o homem. Este homem aí é diferente, porque aí está experienciando aquele tipo. Então, liturgias são diferentes por essas duas vias. Agora, é claro, cada uma com uma espécie de espinha de peixe. O que é? Subgrupos dentro dos pentecostais e subgrupos dentro dos tradicionais. Segundo, liturgias, convenções. Nós temos convenções diferenciadas. Convenção Batista, Convenção mesmo. Desse outro nome, se quiser, nós chamamos de convenções, que também divide nossas igrejas. As convenções têm ideias diferentes. Tem convenções que têm ideias que a igreja deve ser próxima da política, deve estar dentro da política. A quem interessar um parêntese rápido, a quem interessar, veja na Bíblia que a perseguição, prisão, julgamento e condenação e sacrifício de Jesus se deu por religiosos políticos chamados herodianos. Se você quiser pesquisar, herodianos na Bíblia, vocês vão ver isso lá. Parece que está falando para hoje. Herodianos eram religiosos políticos ligados a Herodes. Vários Herodes. Herodes o Grande e Herodes os tetrarcas. São os filhos dele, uma sequência dos melhores e dos piores. Mas são os Herodianos. Ora, então, daí as convenções. Indiferença denominacional. Bom, mesmo dentro de uma única denominação, e aí vamos chegar no nosso quintal, né? Denominação batista, a nossa igreja é tradicional. As outras da cidade, nós não fazemos, ou quando fazemos pouquíssimas referências. Há uma indiferença. Parece que nos comportamos, às vezes, como se fossem concorrentes. Fulano de tal saiu da igreja, sim, foi para onde? Foi para Esperança. Foi de lá para cá. Indiferença, nós não falamos. O pastor de lá não veio com frequência aqui pregar nem para fazer o que for. Há uma indiferença. Isso divide o reino. Divide o reino.
E por último, aqui secularismos teológicos e religiosos. Secularismo. Há uma tendência, minha amiga, hoje, há um autor que chama Goiô, ele fala sobre, tem um livro dele desse tipo, a irreligião do futuro. Isso é algo muito grave. Aí eu falo de uns legendários. Sabe quem são os legendários? São grupos ecumênicos que vão para o morro ver Deus, de todas as denominações. Isso é um secularismo. Esquece, não somos irmãos. E aí os argumentos são os mais convincentes do diabo. Um deles, o que nos une é maior do que nos separa. O livre pensar é só pensar, não é botar em prática. Aí vão, é claro que o que nos une é mais importante do que o que nos separa. Aí vão para o outro, legendário, é um lindo. O segundo são os desigrejados. Esse daí eu vou chamar a atenção mais devagar, para ir fechando e encerrar. Os desigrejados são de dois tipos: desigrejados fora da igreja e desigrejados dentro da igreja. Os desigrejados fora da igreja são desigrejados combatentes, combatem a igreja. Sempre um médico amigo meu disse: você virou crente, foi ele, você é direito. Você não está chegando inteligente. E vem por aí. Esse foi o mais educado que eu encontrei. Teve outro que diz: rapaz, seus filhos vão ficar tudo abestalhados. E vai por aí. Antes de eu ser crente, eu pensava que foi ela que me apresentou Jesus. Pensava que ela estava abestalhada. Então, não precisa ir longe, aí. Teve um debochado que passou com uma mulher para a praia, domingo. Aí ia passando uma família crente, arrumado, com a Bíblia. Esse estava habituado até aqui. Calor. Aí ele disse: eu acho que se Deus não botar esse logo no céu, aí Deus é injusto. Porque um calor desse que vai para a praia, vai para a igreja, esse tem que entrar no céu, esse de fato. Eu concordo, esses vão para o céu. Então é um debochado. Ora, então os desigrejados combatem. E há os desigrejados indiferentes. Quais são esses? Eu vou à igreja? Eu vou. Vou à igreja? Qualquer um. Me chamar. Eu tenho meu Deus. Eu vou a qualquer um. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. São desigrejados fora da igreja, de dois tipos, combatentes indiferentes. E os dentro da igreja, de dois tipos. Os críticos dentro da igreja. Eu conheço isso. Esse culto da filosofia tem que ser meia hora. Meia hora, isso aí não sabe. Abria, recolhia o dízimo, o pastor pregava, impetrava a bênção e pisava flor. Exagero à parte, pasmem, exceto vocês, mas eu não, a gente fica ruminando dentro da igreja, crítica. Esse sono foi legal, essa comida não foi legal, esse pastor foi legal. Nós ficamos, ainda que não verbalize, ficamos verbalizando para nós mesmos. É um item de desigrejamento dentro da igreja, combater. Outros, indiferentes. O pastor, gente, olha, estamos precisando, rapaz, do ministério tal. Aí o cara, venha, não dizer, isso eu não dizer. O grupo dos homens, Alberto faz isso, digo, eu fico, olha, espercado em mim. Eu venho, são desigrejados dentro da igreja. Então, em tudo tem um tipo.
porque toda fala chata, a gente deve encerrar com tem de. Ok? Vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus. É assim, nada de uma lição dirigida por menos ainda, nenhuma lição esgota o assunto. Primeiro que outras formas de abordá-lo existem. Segundo, mesmo na abordagem que foi feita, só se consegue uma gota que se poderia fazer, seja pelo tempo, seja pela minoridade espiritual que está falando. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou pedir a nossa irmã Vera Cel, a milionária do reflorestamento. Graças a Deus, a de toda a honra, glória, domínio e autoridade. Em nome de Jesus, estamos da tua graça, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas debaixo da tua boa mão. Obrigado por esse estudo maravilhoso, por escolher este estudo, participar, compartilhar através do nosso irmão, essa grandiosa lição, meu Deus, que nos ensina tantas coisas maravilhosas para aplicar as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito continue nos conduzindo a cada passo que demos, olhando nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, sobretudo as nossas palavras. Amém. Meu Deus, muito obrigado. Nos prepara para a mensagem que hoje vai receber, para aplicar as nossas vidas e que a tua palavra continue cada dia se lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ilumina o nosso entendimento, abençoando os nossos lares, os nossos amigos e vizinhos, e sempre possamos ser ferramentas nas tuas mãos, Senhor, para pregar essa palavra tão maravilhosa, que é a palavra de salvação e vida eterna. Obrigado por tudo, abençoa cada professor, cada um, é o que nós